Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje falando de um tema que interessa a todos, que são os livros. Livros que inspiram, que ajudam na formação, na ilustração do mundo. E para abordar esse tema tão interessante, nós trouxemos uma pessoa que tem uma experiência fabulosa na área, que é a Angélica Aires. Olha que interessante, ela tem formação em comunicação social e especialização em produção editorial. Trabalha na área editorial e livreira há 36 anos, quer dizer, uma pessoa com muita experiência. Nas mais diversas posições, produtora editorial, gerente de produtos editoriais, agente literária, foi professora universitária nas disciplinas História do Livro e da Produção Editorial em meios impressos e não impressos. E em 2003, aqui em Curitiba, ela criou um novo tipo de livraria, um novo conceito de livraria, que é a Mahatma Livraria de Expansão, uma livraria autoral com acervo pré-selecionado, focado na busca interior e na expansão pessoal. Então nós vamos bater um papo muito gostoso com a Angélica aqui, descobrindo todos esses segredos do livro e do seu fazer livreiro. Tudo bem com você, Angélica? Tudo ótimo, Jamil. Muito grata por me convidar para estar aqui com vocês. Imagina, você é uma pessoa muito especial e muito amiga da Ordem Rosa Cruz. Então para nós é um prazer tê-la. Como é que surgiu a tua paixão por livros, Angélica? Acho que nasceu comigo, Jamil. Porque aos 5 anos eu, por conta própria, peguei minhas economias, fui numa papelaria e comprei uma cartilha. Aos 5 anos? Aos 5 anos de idade. Cheguei para minha segunda irmã e falei, Regina, me ensine a ler, porque eu não aguento mais não saber ler. Olha só. Aos 5 anos. E de lá para cá são 55 anos de leitura já. Que coisa. Então, e por que os livros, né? Porque você poderia ter a atenção sido captada por pintura, por música, né? Você sabe por que essa questão do livro? Eu creio que o ambiente familiar ajuda nisso, né? Meus pais eram professores, ambos, e em casa nós tínhamos até uma brincadeira, quando alguém conhecia uma palavra que era nova, chegava em casa e falava, que palavra é essa? E todos nós corríamos para o dicionário para descobrir o que era aquela palavra. Era um jogo familiar. Um bom jogo. Então, eu acho que essa paixão por livros tem a ver com a minha própria pessoa, e com a minha formação mesmo. E essa questão de você ser livreira, como e quando você decidiu, olha, vou trabalhar com livros, essa vai ser minha profissão, meu sustento? E não foi uma aposta arriscada num país que não lê? Poderia ter sido, né? Primeiramente, eu fiz faculdade de jornalismo, mas, na verdade, eu queria fazer uma formação acadêmica que me levasse à editoração de livros. Eu fiz a primeira faculdade em Londrina, morei em Londrina, e depois, como não abriu essa habilitação, eu fui para São Paulo para fazer editoração. Eu creio que fazer livros me parecia mais profundo do que trabalhar com a informação cotidiana, em jornal, em revista. E eu acho que eu acertei nessa máxima da minha vida, que é trabalhar com a expansão das pessoas, através de um conhecimento mais aprofundado, né? Primeiro eu trabalhei com livros técnicos, e eu relutei muito em entrar para o mercado de livraria, porque o mercado de varejo me parecia menos nobre na ocasião, né? Mas por influência de um dos diretores da Editora Nobel, onde eu trabalhei muitos anos, eu comecei a perceber que esse mercado de ponta, que seria o varejo, poderia interferir de forma mais contundente na vida das pessoas. E eu montei uma primeira livraria em São Paulo ainda nos anos 90. Olha, é interessante que está aí muito ligado a esse teu desejo de ajudar mesmo as pessoas. Sim, eu sou uma estimuladora de pessoas. Eu me defino como uma ponte. Isso é uma palavra que te define bem, uma frase que te define bem. Mas me diga uma coisa, Angélica, pode até parecer pueril te perguntar isso, mas qual que é a dimensão do livro na formação, né? Na elevação do caráter das pessoas? Você que tem tantos anos de experiência. Pois eu acho que ele pode fazer pessoas tomarem consciência, Jamil. O livro é um grande facilitador do autoconhecimento, mas tem que ter conteúdo para você poder mudar. Então, o livro ele não transforma o caráter, mas ele faz a pessoa descobrir-se mais. Então, pessoas de bom caráter vão fazer uma caminhada melhor por essa vida, né? O livro ele funciona como uma grande ferramenta mesmo, né? Ele pode não resolver as questões das pessoas, mas ele desperta nas pessoas a possibilidade de se conhecer melhor. Com certeza. E pelo que você falou, Angélica,
a sua profissão ela está muito ligada, ou pelo menos intimamente ligada à sua busca espiritual. Tanto que eu, pelo menos, não consigo diferenciar quando eu penso em você. Como é que se dá isso, a sua busca espiritual? Como é que começou esse interesse, né, pela espiritualidade e aliando isso à sua profissão? Sim. Eu já trabalhava com livros, naturalmente, mas eu era uma pessoa absolutamente cética há algumas décadas. Eu era totalmente cartesiana e o mundo sutil, eu não trilhava pelo mundo sutil. Mas eu tinha alguns amigos que queriam conhecer determinados cursos na área alternativa e queriam a minha companhia. Então, um dia eu resolvi fazer companhia a uns amigos e fui fazer um curso de tarô. De tarô, E acabei ficando um tempo estudando isso e no decorrer desse período, nesse espaço onde eu estudava, ofereceram um curso de numerologia pitagórica. E aí eu, muito cartesiana, falei, opa, 1 mais 1 igual a 2, isso aqui pode me interessar. É comigo. E comecei a estudar numerologia. Isso já faz 27 anos. Olha só. Eu ensino numerologia há 23 anos. Já assessorei psicoterapeutas com numerologia, já trabalhei na área organizacional com numerologia, no Brasil inteiro. Olha só. Na seleção de pessoas, no desenvolvimento de pessoas. Então, o meu caminho sutil começou pela numerologia e por aí ficou também. E quando... eu me especializei mesmo nessa questão. Né? Quando você fala em numerologia pitagórica, essa numerologia pitagórica, ela se difere de outras numerologias? Sim, são várias correntes dentro da numerologia. A mais conhecida é a Cabala, que é um sistema hebraico, né? Filosófico, religioso, na verdade. Sim. Tem a numerologia caldeia, tem a numerologia chinesa, através dos quadrados mágicos, são vários sistemas. O sistema que se origina, se inspira no trabalho de Pitágoras, o grego, ele me parece que cai melhor para o ocidental. A análise pessoal através da numerologia tem sido muito feliz como ferramenta para pessoas que trabalham com pessoas. Psicoterapeutas, médicos, advogados, no geral são meus alunos por conta disso. E hoje você continua dando cursos? Eu só dou cursos. Há muitos anos eu não atendo mais com numerologia porque não tenho tempo, né? Mas eu dou cursos anualmente. Que bacana, Angélica. Voltando a falar de livros, como é que é trabalhar, assim, especialmente com livros esotéricos? Qual que é o diferencial desse nicho? Eu creio que o grande diferencial é você querer e ter que conhecer as pessoas. Não é um trabalho de venda de produto. Certo. Você está vendendo algo que vai interferir na vida das pessoas. Seja através das linhas mais místicas, seja através das linhas ligadas às terapias complementares. O tipo de livro com os quais eu trabalho, ele realmente vai fazer uma interferência. Talvez você não tenha tido essa experiência lá na minha livraria, mas, por exemplo, uma pessoa entra para comprar um presente para alguém. A minha primeira pergunta não é qual é o livro que você procura. A minha primeira pergunta é como é a pessoa para quem você vai dar o livro. Né? Essa pessoa é um homem, é uma mulher, que idade tem? Essa pessoa, você acha que essa pessoa é feliz? Que tipo de informação, de mensagem você quer dar para o teu presenteado? Então, os livros são escolhidos assim. Né? Interessante. E vamos falar da Mahatma, né? Como é que surgiu a Mahatma, a livraria de expansão? No que ela se diferencia, né, falando em conceito de livraria, para outras livrarias mais conhecidas, mais comuns? As grandes livrarias. As grandes livrarias. Eu acho que livrarias autônomas como a minha, o único caminho que você tem é fazer um trabalho focado. Você não consegue, como pequena livraria, concorrer com as grandes redes. Certo. As grandes redes, na verdade, canibalizaram o mercado. Elas engoliram as pequenas livrarias, né, as livrarias de rua, como a gente chama, ou autônomas. Então, na minha primeira experiência em São Paulo, em 1990, já foi uma livraria focada também, que é a maneira que você tem de conseguir concorrer. Na verdade, não é uma venda de um produto só. Você vende produto mais informação. Né? É a maneira que você encontra de poder concorrer. Então, a ideia de fazer a Mahatma com essa denominação, né,
É uma denominação, inclusive, registrada no INPI, porque eu queria criar um conceito novo de livraria, né? Então, os livros são pré-selecionados nas mais diversas áreas. Naquelas nas quais eu não tenho muito conhecimento, eu conto com a assessoria de alguns profissionais para que eu tenha o melhor para cada segmento. Bom, imagino que nominar a livraria de Mahatma também não é por acaso, né? Você ali tem toda uma filosofia embutida no nome. Talvez nem todos saibam, mas Mahatma é uma palavra sânscrita que significa grande alma. Maha, grande em sânscrito, Atman, alma. Então era a denominação que se usava e se usa até hoje para personalidades, para grandes pessoas, né? A ideia de dar o nome na livraria de Mahatma é para que a gente engrandeça a nossa alma, claro. Bom, então, pelo que você falou, não é um comércio apenas, é um espaço de transformação. A Mahatma é uma parte do meu caminho de vida. Então, é a realização de um sonho meu que acontece para interferir de forma positiva, eu espero, na vida das pessoas. Angélica, me conta, nessa área esotérica, eu não sei se existem modismos e se isso é bom ou ruim, mas atualmente quais são os livros mais procurados? Porque você sente assim que são as áreas mais pedidas nessa área de transformação alternativa? É difícil dizer, porque de fato todos os segmentos dessa área estão muito ativos hoje em dia. Eu costumo dizer o seguinte, que uma vez que você começa a trilhar esse caminho da sua expansão, não há volta mesmo, né? Mas os livros que são mais procurados são os livros que provocam uma sensação de que é necessário que você mude a sua maneira de caminhar. Então, livros como Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que traçam parâmetros para você ser uma pessoa melhor. Livros como Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que é uma obra fantástica. De fato, as pessoas não estão mais à margem, fingindo que estão querendo evoluir. As pessoas estão mergulhando na sua evolução pessoal. Você sente isso na tua atividade? Um aumento na busca mesmo das pessoas? Sinto perfeitamente. Então, eu não consigo perceber uma onda de modismo mais, né? Talvez lá no começo dos anos 90 eu percebesse como um modismo. Certo. Eu vou começar a ler esses livros porque todo mundo está lendo, né? Não é o que acontece agora. Eu tenho clientes que buscam, por exemplo, um livro do Tolle e depois eles querem ler todo o restante da obra daquele autor. Que bacana. Então, há um aprofundamento na sua busca mesmo. Isso é fato. Perfeito. Mas você poderia dizer que existem maus livros ou livros que desviam a pessoa, ou todo livro é bom? Não, nem todo livro é bom. Principalmente hoje em dia, nem todo livro é bom. Há algumas décadas, o mercado editorial trabalhava com conselhos editoriais. Hoje, esses conselhos existem quase que tão somente em grandes editoras, né? Então, antigamente, para um livro ser publicado, ele tinha que passar pelo crivo de vários profissionais. Hoje, o mercado mudou muito. A grande maioria das obras são custeadas pelos próprios autores e isso elimina esse filtro, digamos. Então, nem todo livro que você vê nas livrarias é um bom livro, lamentavelmente. Por outro lado, o senso crítico do leitor tá mais aperfeiçoado. Então, você não pode mais, você tem que separar as coisas. Não há mais aquela máxima de que o livro, tendo sido publicado, ele é bom. Você tem que verificar se é bom, ou através da sua própria experiência e conhecimento, ou através da indicação de algum profissional, ou através da indicação de um verdadeiro livreiro. E você diria que esse filtro você já faz naturalmente quando você está pensando nos livros que você vai pôr na tua estante? Na minha livraria, sem dúvida. Não são todos os títulos que entram lá, mesmo alguns que possam, porventura, ser muito falados, alguns autores muito conhecidos, mesmo assim eu não tenho vários deles lá, porque tenho certeza de que eles não serão os melhores caminhos. Não vão fazer bem, né? Isso que eu acho fantástico, Angélica. Você até abre mão de um possível ganho a mais. Sem dúvida. Para prezar pela qualidade do que você está oferecendo. Você quer mesmo transformar as pessoas. Sem dúvida. Isso é muito bonito. Muito grata.
Angélica, pelo que você colocou, a forma como você atende os seus clientes, né, é uma forma quase que psicológica, terápica, quer dizer, não é uma vendedora que ali está, é uma pessoa interessada em auxiliar. Então esse conhecimento me parece muito fundamental para você auxiliar. Você deve receber lá buscadores de várias sendas e até pessoas que chegam lá, se deslumbram, mas não sabem para que caminho seguir. É teu papel também dar uma direcionada, olha, descobrir mais ou menos por onde guiar a pessoa? Alguém que está iniciando a sua busca espiritual, por exemplo. Sim, sem dúvida. Na medida do meu possível, das minhas possibilidades, né? Depois de tantas décadas trabalhando com livros e com pessoas, eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito com cada um dos meus clientes e cada um dos contatos que tenho na vida. Dentro das minhas possibilidades, a minha ideia é orientar. Mas eu sempre digo o seguinte: esse tipo de conhecimento, seja o meu conhecimento ou o conhecimento dos livros, ele funciona como parâmetros e como facilitadores de insights, né? Se a pessoa tem algum problema mais sério ou algum comprometimento, eu faço o possível para encaminhar essa pessoa para profissionais que possam ajudar. Claro, né? claro. O livro ou o meu conhecimento de numerologia, eu brinco que tudo isso é muito bom para diagnosticar, mas não para tratar. Para tratar existem profissionais bons em cada uma das áreas, né? Existe um encaminhamento. Né? Você tem que saber o seu limite, né? Você tem que a César o que é de César, sim, não é? Sim. Então, eu procuro ajudar na medida do possível, fornecendo instrumentos para aquela pessoa ir se desenvolvendo. Mas existem várias linhas, vários profissionais que podem fazer isso, né? São só indicativos, na verdade. E em seguindo essa filosofia, imagino que você não tem um cartel de clientes, mas de amigos. Ah, com certeza, absoluta. É uma livraria autoral com uma série de amigos que a frequentam. Angélica, fale um pouquinho da concepção física da Mahatma, né? Porque já estão entrando imagens do espaço da Angélica aqui em Curitiba. Para mim, quando a gente entra lá, você não está necessariamente apenas uma livraria, me parece um chalé, é uma coisa muito aconchegante, que te convida não só a você pegar o livro, te convida a sentar, a ler, a interagir com você. Enfim, existe algo a mais ali no espaço. Como é que foi conceber? Claro que isso foi proposital. Foi proposital. Mas como é que foi? Essa é a minha terceira empresa. Toda ela é trabalhada na numerologia. Olha só. A escolha das cores, do ambiente, das prateleiras, tudo isso é feito de forma pensada e proposital para que a livraria funcione como um útero. Na verdade, quando você entra na Mahatma, você se sente aconchegado. É verdade. Acolhido, não só pelo tratamento que eu dou a você, mas pelo que o ambiente proporciona a você. Então, essa era a ideia de fazer com que a livraria encantasse pessoas. Esse é o termo. Acho que encantar mesmo. É o que ocorre. É o que a gente percebe, pelo menos quando você entra lá. Mas o objetivo final é que a pessoa se encante por livro. Esse é o objetivo. Então, as pessoas falam assim, por que você não coloca uma lista de livros no seu site para vender livros pela internet? Você ia ganhar muito dinheiro e tal. Até poderia, mas as pessoas não se encantam por livros através da internet. É verdade. As pessoas se encantam por livros estando numa livraria assim. Manipulando, diferente. sentindo. Sentindo, exatamente. E é interessante observar, Angélica, que você não está no centro, por exemplo, né? A tua livraria não está localizada no centro, ela está num bairro de Curitiba, né? Você sempre está com a porta fechada ali, a pessoa chega, aperta a campainha, e ainda assim você tem um hall de clientes, as pessoas vão até você. Sim, essa era a ideia. Essa era a ideia. Era. Quando eu comprei o imóvel onde está a livraria, meus amigos falavam assim, você é uma louca, onde já se viu? Essa rua não passa nem carro, é uma ruinha de um bairro. É uma ruinha de um bairro. E me diziam assim, não, em Curitiba as pessoas não gostam de sair de um lugar para ir para o outro, é uma passagem, vão porque é fácil de ir. E eu dizia, não, mas se você vai criar um conceito de um novo negócio, de um novo segmento, você tem que fazê-lo de forma integral. Eu quero que as pessoas saiam das suas casas ou dos seus trabalhos e vão até a livraria de forma proposital. Porque nesse intuito já está também o intuito de ir buscar alguma coisa. Sem dúvida. Né? E a coisa funciona dessa maneira mesmo, foi de forma proposital. Eu queria um lugar sossegado, onde as pessoas pudessem ficar com calma escolhendo os livros. Tem pessoas que vão a Mahatma e
ficam 2, 3 horas lá dentro. Imagino por quê. Porque é muito, como você falou, é muito acolhedor. Tem muitos amigos lá. Com certeza. Angélica, você falou em internet. Com a ascensão dos livros digitais, os livros físicos estão condenados a desaparecer? Como é que você vê isso? Como é que você lê isso? Eu posso estar enganada, mas acho que jamais. Quem ama livros em papel não abre mão deles, né? Não troca. Até eu própria tenho no meu tablet alguns livros para algumas filas inesperadas. Entendo. Né? Mas até as pesquisas que são feitas já nos mostram que a leitura através da tela ela é mais lenta, ela faz com que você retenha menos conhecimento. É claro que essa geração de agora, ela se interessa e se empolga muito mais pela questão eletrônica. E tendo lá o conteúdo, isso é o que importa. Mas o livro em papel, ele tem uma magia, uma fisicalidade, como eles dizem, que faz com que você retenha a informação melhor por um motivo muito simples. As sinapses, as ligações tuas neuronais não estão ainda habituadas a fazer isso com a tela. Elas continuam habituadas a fazer isso com papel. E são décadas e décadas que isso será assim. Ainda bem. Que bom, né? Bom, aqui tem 2 apaixonados por livros em papel, né? Por nós, durarão eternamente. Sem dúvida. Angélica, uma coisa interessante também, uma coisa que me veio à cabeça, porque a Mahatma não é só você chegar lá, as pessoas podem, se você não tem um livro, você corre atrás, você traz para a pessoa, e você tem até livros usados lá. Alguns livros usados. O que diferencia uma livraria dos populares sebos, né? Porque os sebos também são muito cotados, existe uma magia toda em torno do sebo. Qual que é essa? Existe uma diferenciação, além de ser só um espaço de livros usados? Olha, na verdade a gente tem uma ideia às vezes errônea, né? Os sebos, embora trabalhem com livros usados, são empresas muito mais rentáveis do que livrarias. Ah, é? Muito mais. Olha, eu não sabia disso. Muito mais. As livrarias, elas funcionam com margens fixas e muito pequenas. E as margens são de padrão mundial, na verdade. Os sebos têm um papel fundamental, embora eles estejam, talvez, agora desvirtuando um pouco esse papel, né? A gente costumava sempre achar que em sebos encontraríamos livros já usados e mais baratos. Com o advento das grandes vendas pela internet, os sebos começaram a cobrar muito caro pelos livros, o que dificulta e afasta o leitor, né? É verdade. A diferença fundamental é que quem ama livros, no geral, prefere o livro novo. É verdade. Não abre mão de um livro de forma nenhuma, né? Mas no geral prefere o livro novo. As livrarias que trabalham de forma tradicional com livros novos, elas têm um trabalho um pouquinho mais difícil por causa justamente das margens, né? Na Mahatma eu tenho alguns livros usados porque muitos clientes me pedem para fazer as compras de usados. Porque não gostam de comprar através da internet, ou têm receio de fazer negociações, ou querem ter certeza de que o livro vai estar em boas condições. Então, o meu papel como livreira, nesse caso, é garantir à pessoa que eu vou conseguir um livro em boas condições, mesmo que usado, né? Sem dúvida. Agora, eu sou uma garimpeira de livros, né? Se eu não tenho livro novo, eu vou atrás do que tiver. Isso é uma outra frase que te define, né? Garimpeira de livros. Porque é verdade, né? Nós conhecemos o espaço da Angélica, é um espaço fantástico. Se você for de Curitiba ou vier a Curitiba, vale a pena conhecer, porque não é só uma livraria, é um espaço de transformação realmente. Angélica, deixa uma mensagem agora no finalzinho do programa para todo o pessoal que está te vendo, não só no Brasil, mas em outros países, a respeito dessa importância de ler, de buscar a sua própria transformação, a sua própria busca através do livro. Perfeito. Olha, o que eu posso dizer sobre o livro é que ele tem um papel fundamental na vida de qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. O livro ele vai ampliar seus horizontes de uma forma muito contundente e muito permanente. Porque a informação lida, você, através da leitura, você visualiza, imagina, constrói, viaja. A leitura amplia todas as tuas percepções, né?
Eu sempre costumo usar um pequeno poema do Mário Quintana quando eu falo de livros, porque eu acho que é o que melhor traduz essa questão, né? Ele dizia o seguinte, que os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Perfeito, não precisa dizer mais nada. Acho que não. Angélica, obrigado mesmo pela tua gentileza em vir. Imagina. Você é até uma parceira nossa, né? Nós não falamos, mas a Angélica abriu espaço para os livros da MORC na livraria dela. Isso. Então a gente te agradece muito e espero que você volte outras vezes. Quem sabe para falar de numerologia pitagórica ou outro assunto que você considere útil. Eu agradeço muito, foi um prazer estar aqui. Eu sempre vejo o programa de vocês e acho que quanto mais a gente difundir conhecimento sobre todos os aspectos, melhor para cada um de nós nesse planeta. Perfeito. E agora você fica com o nosso e-mail, presençaeharmonia@morc.org.br. Continue nos escrevendo, os dados da Angélica também saíram, se você quiser mandar um e-mail para ela, ou ligar para a livraria para conhecer melhor esse trabalho, fique à vontade. Nós sempre temos prazer em responder a todas as mensagens e orientar da melhor forma possível. E agora você fica com a Vivian Tedardi e a nossa dica cultural. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro Autodomínio e o Destino com os Ciclos da Vida, de Harvey Spencer Lewis. Este livro apresenta um antigo sistema místico para determinar quais são os períodos mais e menos favoráveis para realizarmos uma série de ações nos mais diversos campos de nossas vidas. Não se trata de um sistema astrológico ou numerológico, mas sim uma antiga sabedoria antes reservada apenas aos iniciados, que é a compreensão dos ritmos cósmicos que afetam os interesses dos seres humanos. Este é um livro que você pode utilizar diariamente para orientar suas atividades, pois ensina como tirar proveito dos períodos de cada ciclo para traçar novos rumos. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.